Comentários. Muitas pessoas ficam dizendo o seguinte: a fulana tal, da igreja tal, com sobrenome tal, ganhou a vida vendendo CDs, das cópias dos CDs. Ela tem esse patrimônio, ou ele tem esse patrimônio, porque é disso, é daquilo. Primeiramente, que pode descartar essa tua hipótese, porque você não sabe de nada. Nem eu sabia quando estava dentro dessa sistemática religiosa. Nesse vídeo, nessa live, você vai saber tudo de acordo com o direito e tudo de acordo com o que é a verdade. Se você não acreditar, problema é seu. Quando você morrer, você vai ver que o próprio Deus vai te dizer: olha, o que o Bruno estava falando ou outros estavam falando era mais puro e cristalina verdade. Porque que interesse tenho eu aqui de vir aqui e mentir? O que eu ganho mentindo aqui? Não ganho nada. Ganho um inferno. Agora, se eu vim aqui falar a verdade, como eu vou vir agora, estou vindo agora, eu vou ganhar o céu, porque eu estou falando a verdade. Então, vocês vão saber a realidade dos fatos. Como que a Leia Miranda tem 3 mansões de 3,5 milhões e salas comerciais? Muitos vão dizer assim: não, ela vendeu cópias, muitas cópias, ganhou muito dinheiro com CDs. Peraí. Primeiro que você já está errado. Segundo a própria norma da instituição IPDA, e o cantor da Voz da Libertação, que me contou, todo o cantor da Voz da Libertação que gravava ganhava no valor, na época, agora pode ser até mais, 10 a 15 mil reais por gravar um CD, e depois não ganhava mais nada. Não ganhava o direito autoral ou os direitos autorais das músicas e muito menos a tiragem das cópias, ou melhor dizendo, da venda das cópias de CDs. Digamos, a igreja vendeu 1 milhão de cópias do Everaldo e da Edivânia e do Everaldo, da dupla, dos irmãos lá. Vendeu 1 milhão. O CD na época, na minha época, era 10 ou 15. Geralmente era 10 as orações do missionário, 15 dos cantores. Então, a igreja faturou 1 milhão e 500 mil reais. Esse 1 milhão e 500 mil reais não ia para a Edivânia e Everaldo, ia para a própria igreja, para os próprios cofres da igreja, para a livraria da igreja. Eles só ganharam para gravar aquele CD, no máximo 10, 15 ou até 20 mil reais, não ganhavam mais. Quem que me confidenciou isso foi o próprio cantor Neri Santos, que eu conversei pessoalmente com ele, que ele achava aquilo ali um absurdo. E outra coisa que vocês não sabem, era obrigado a dar o dízimo daquele valor que se tirava que se ganhava pela gravação. Digamos que fosse 10 mil, como foi o caso do próprio Neri Santos, que me mostrou o contra-cheque, eu vi com os meus 2 olhos. Ele ganhou 10 mil, na realidade ele ganhou 9 mil, porque ele teve que dar o dízimo do 10 mil, ou seja, R$1.000 de dízimo. Só levou para casa 9 mil reais. Até isso ele fazia. Você não sabe disso. Agora vamos lá, aplicar esse mesmo caso a Leia e Débora. Se ela ganhou 10, 15 mil, elas não poderiam ter esse patrimônio que elas têm. Porque imagine, ainda que elas gravassem, como elas devem ter o quê? Uns 20, 40 CDs, digamos que tenha 40 CD. A 10 mil reais dá quantos? 400 mil reais, não é isso? 400 mil reais, porque se fosse 4 CD dava 40 mil, como é 40, dá 400 mil reais. Então era isso, 400 mil reais. 400 mil reais era o valor para Débora e Leia ganhar de acordo com aquele valor ali. Então elas não poderiam ter uma casa, uma mansão de 3, 4, 5 milhões. Não teriam como, porque só ganharam 400 mil. Vocês compreendem? Aí que está o pulo do gato. Geralmente os cantores que não eram da família ganhavam menos e eles ganhavam mais nas próprias cópias de CDs. Provavelmente até ganhavam, vai se saber, pelo número de cópias vendidas, até porque eles eram os donos da gravadora. Era do pai, no entanto, todavia, o pai dava para os filhos. Agora que o pai morreu, eles são donos.
Então, essa afirmação que a pessoa ficou rica, que comprou casa, mansões, foi por conta de vender CDs, é mentira. Não é verdade. Agora eu vou provar as coisas que vocês não sabem, que já está no canal. Eu estou comentando aqui, fique tranquilo que já está no canal, comprovado, inclusive com endereço, com tudo certinho. Só não enxerga quem não quer, quem é fanático, louco, cego e vai morrer no fanatismo, na ignorância, na loucura. Sabe como é que eles ganham dinheiro? Dinheiro das rádios. Todas as rádios não estão no nome da Deus e Amor, está no nome dos filhos do missionário. Estava no nome do missionário, está no nome de amigos do missionário. Por exemplo, o Antônio Ribeiro tem rádio no nome dele. Por exemplo, o Roberto Marena, o Osmar lá, tem rádio no nome deles. Os netos sempre tiveram rádios no nome deles, antes mesmo do próprio missionário partir, e ainda tem, e ganham por isto. Você não sabe dessa verdade. Os filhos da Leia estão fora da igreja, mas o nome deles está na rádio. A Sara é proprietária de rádio e também o Paulo é proprietário de rádio. Mas como é que eles ganham? Eles ganham pro labore. A Leia, fora da IPDA, ela sempre ganhou no mínimo, isso a gente tem como dizer no mínimo, 30 mil reais todo mês da Rádio Universo, porque a Rádio Universo estava no nome dela e no nome do pai dela, 50% dela, 50% do pai dela. Mesmo ela fora da IPDA, ela estava ganhando, porque ela é proprietária dessa rádio. Então, o dinheiro que vem da riqueza deles é das rádios, porque com a rádio dá para fazer muita jogatina. A jogatina, por exemplo, da própria, vamos colocar aí, digamos, hipoteticamente, está no nome da Leia, a rádio. A Leia, na época, não estava na IPDA. Ela pode alugar a rádio dela, o espaço dela para a igreja. E a igreja vai pagar para ela. Ou seja, o teu dinheiro, do teu dízimo, dos teus votos, vai para a Leia. Mas ela não estava dentro da igreja, mas ia para a Leia. Vocês têm que compreender a lógica da coisa. Olha só, veja bem. Você dá o dízimo, ou deu o dízimo, a oferta e o voto para a igreja comprar a rádio. Para a igreja comprar a rádio. Mas só que a igreja comprou a rádio e não colocou no nome da igreja. Colocou no nome dos líderes da igreja. E os líderes da igreja, porque são detentores daquela concessão pública, que também não é deles 100%, mas é deles no sentido de poder utilizar como quiserem, eles podem alugar, fazer um contrato de locação para a igreja. Assim como a Universal faz com a própria Rede Record, ela aluga o espaço ali da 0 hora até as 6 horas da manhã para a Universal, sendo que a Record é do Edir Macedo. Então é ganhar muito mais, o dobro, com essa jogatina. Isso é uma primeira possibilidade. Tem a possibilidade de propagandas, às vezes colocar um programa que na madrugada se tinha lá, ganhava uma espécie, né, alguma coisa, falar sobre determinada temática que eles podiam ganhar, ou, por exemplo, a própria rádio poderia ser metade de Deus e Amor, metade de outra coisa, metade de outra igreja ou de outro programa que pudesse alugar da rádio. Então, a fortuna deles vem da rádio. A fortuna deles vem da rádio. Mas não só das rádios, vem de outras coisas. Vem das empresas que eles foram abrindo com esse dinheiro que eles foram ganhando. Foram ganhando muito dinheiro. Imagina, 30 mil por mês. Tranquilo, quem que ganha 30 mil por mês? Ninguém. Santa Léa ganhava 30 mil e os demais também, provavelmente 30 mil, até muito mais. E essa mesma rádio Universo, famosa Universo, que está sendo aí dividida, que está tendo uma briga entre Sérgio Sora e Leia, porque eles querem a Rádio Universo. Eles querem ali da parte da herança do Davi Miranda, porque o Davi Miranda tinha 50% dessa rádio, a Leia tinha outros 50% já era dela, e agora estão discutindo isso aí. Aí tem uma série de desdobramentos que eu não posso falar, porque é sigilo judiciário, mas eu sei de tudo. Graças ao bom Deus que eu fiz direito, sou formado em direito e eu consigo ter essas informações graças ao meu bacharelado em direito. Porque se eu não tivesse essas informações do próprio direito, se eu, melhor dizendo, não fosse formado, eu não teria isso aqui para falar. Agora, por que eu estou falando isso? É para alertar vocês, para parar de ser enganados, doando dízimo e oferta, para eles fazer o que bem entendem com o seu dízimo e oferta. Outra praxe muito comum que eles faziam, a igreja arrecadou R$1 milhão
de ofertas, de doações, eles pegavam aquele 1 milhão, a proposta era para comprar uma igreja, um terreno e uma igreja. Vocês entendem? Comprar um terreno para fazer uma igreja. Só que, de vez de ele colocar aquele terreno e aquela igreja que eles compraram no nome da igreja, eles colocavam no nome deles. Sabe como é que é o lance? Então, pega 1 milhão do dízimo, não coloca no nome da igreja, coloca no nome, vamos lá, do Davi Filho, digamos. O Davi Filho vai cobrar da própria igreja um contrato de aluguel, de locação. Ganha dinheiro 2 vezes do dízimo da oferta do povo, que colocaram no nome deles e não da igreja, e agora também com aluguel. Aí a igreja tem que pagar aluguel. 5 mil, 10 mil, toda a vida para o camarada, sendo que aquela igreja era para ser própria da instituição. Não é porque fizeram essa safadeza. Pode procurar que tem isso aí. Então nós estamos vivendo um tempo, graças ao bom Deus, de mostrar a verdade para o povo. E eu detesto mentira. Eu fui muito enganado, cego nessa instituição. E eu não quero que ninguém fique cego. E naquele dia, que eu creio na vinda do Senhor, mesmo que demore, ou que seja no dia da nossa morte, que Deus não requeira de mim as informações que Ele me concedeu ou me permitiu ter acesso, porque eu passei para o povo. E eu passo para qualquer um. E estou passando aqui no canal, porque meu canal é prestação de serviço também. Por mais que o fanático fique aí me agredindo, fique aí me dizendo que eu tenho inveja, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu não estou nem aí. Eu só sei que diante de Deus eu estou falando tudo que é verdade. Por exemplo, a minha própria mãe não acredita que o Davi Miranda tinha 8 carros na garagem, mas está no inventário, no processo de São Paulo, que lá tinha 8 carros. E tem esse vídeo aí no canal. Tinha 8 carros, inclusive uma BMW. E vai os fãs dizer, não, está com inveja, está com inveja. Eu estou com inveja? Inveja desse engodo todo? Que ele vendia que era um santo, que não era para juntar tesouros na terra, e juntou só tesouros na terra? É isso? É isso que eu vou estar invejando? Eu não invejo nem um trabalho honesto, quanto mais um trabalho fraudulento. E tanto que é verdade que Deus é com a gente, que Deus já me abriu até uma porta. Eu nem imaginava que Deus ia abrir, me abriu a porta. Para mim não ficar refém de muitas coisas aí. Deus peleja por aquele que fala a verdade. Eu quero colocar o vídeo aqui, mas esse celularzinho aqui está com problema. Muitos não querem ouvir a verdade. E a verdade, ela dói, ela é contra aquilo que a gente sempre pensou que fosse. Agora o papel de Deus é revelado, não fica nada em oculto. Não fica nada em oculto. Aí vocês acham certo quanto que um santo homem tem 8 carros na garagem e você não tem nenhuma bicicleta para andar na rua. Ah, vai trabalhar. Tem gente que trabalha e não tem nada. Só vive para pagar as dívidas e sustentar a família. Por exemplo, a minha avó trabalhou a vida toda só para sustentar a família dela, os filhos dela e os netos dela. Não pôde nem ter luxo algum. E ainda ficou com uma pendência na própria casa dela. Claro que ela pagou, porque ela fez um empréstimo para o banco. E se não pagasse? Que ela fez um empréstimo para fazer uma casa nova. Porque o pobre é assim, o pobre vive aí, tem casa própria. Tem casa própria nada, você está pagando para a Caixa, que fez o empréstimo, para você ter uma casa nova. Você está pagando 20, 30 anos, que nem a minha avó pagou o empréstimo de 20, 30 anos para ter uma casa. E eles não pagam empréstimo, eles ganham com essa safadeza toda que eles fazem aí. Os bens de Davi Miranda. Prédio inteiro dele, BMW dele. Inclusive já veio um corretor de imóveis nos comentários comentando que ontem esses bens são os mais caros da rua de São Paulo. Inclusive, esses bens que estão aqui, estão num vídeo recente que eu fiz que ele deu, aliás, que fizeram um acordo e que foi de herança para os filhos. Olha aqui. Tá? Aqui é o processo. Vocês querem achar que eu estou mentindo? Está aqui o processo, então anota o processo aí, ó. 103, 72, 72, 39, 90, 2015, 8. Tá? Tá aqui, ó. Um veículo Ford modelo Taurus, um veículo Vectra, um Jeep modelo Grand Cherokee, que eu vi ele usando uma Cherokee lá, uma BMW modelo X5 2009, uma Mitsubishi Pajero TR4, aliás, eu disse 8 carros, na realidade são 7 carros, desculpa. 7 carros na garagem só.
E fora os imóveis. Um imóvel, terreno localizado na rua Alabastro, Aclimação, outro na Aclimação. Ih, tá tudo lá no vídeo. 7 carros, então, não é 8 carros, 7 carros. BMW, Cherokee, Pajero. Para ver se o Papa tem esses carros. Inclusive, ele ganhou uma BMW, me parece, um carro desse luxuoso aí, levou até para leilão para doar para os pobres. Por que ele não pegou essa BMW aí e não deu leilão para os pobres? Por que não vendeu? Isso em vida que ele tinha esses 7 carros. Depois nós não sabemos se os filhos, provavelmente, os filhos herdaram esses carros. Aí sabe o que acontece? Os fãs vão dizer assim, não, Bruno, os filhos colocavam o carro no nome dele. Era o carro do Davi filho, era o carro do Daniel. Ora, se eles iam colocar o carro no nome do pai. E mesmo que fosse no nome do pai, eles estavam pegando também da igreja, estavam ganhando o ordenado da igreja. Então é tudo dinheiro de igreja. E não era verdade, porque se você vê também, a hora que o Davi filho morrer, vai aparecer um monte de carro que ele tem. E carros antigos que não era do pai. A Rita jogou esse CD tudo fora da Deus Amor. Pois é. Se não fosse esses hinos que ele vende na igreja, o patrimônio do pai deixado estava frito. Viver de quê? Iam ter caído no shampoo para fazer a obra, exatamente. Mas é como eu disse a missionária Sâmia, a grande fortuna deles não vem necessariamente da venda de CDs. Também é ajuda, é um plus, mas vem das rádios e das empresas que eles criaram a partir da grana que receberam das rádios. Empresa do tipo agência de viagens. Vocês sabiam que o Davi Miranda tinha uma agência de viagens? Também até posto de gasolina. Vamos lá, outras empresas. Empresa de a própria gravadora, a editora, aquelas revistas que eles faziam, isto é, Expressão Jovem e ID, é tudo dessa gráfica deles próprios. Tem uma gráfica deles próprios, agência de viagem, gravadora, posto de gasolina, e fala outras coisas que a gente não sabe que eles têm. Cantina, aquela cantina que tinha abaixo no centro da sede mundial ali, que a gente comprava esfirra na Reviver, era do missionário, aquilo ali era uma cantina, tinha um CNPJ. Ele lucrava com aquelas vendas, tudo ali. Comércio claramente na casa de Deus, embaixo e em cima no templo. Na livraria, aquelas bíblias sendo vendidas, CDs, não tinha DVD na época, CD, que mais? As revistas, o jornal O Testemunho, tudo isso. Depois os calendários, tinha calendário com a foto do Davi Miranda, tudo pela editora, tudo uma maneira de ganhar dinheiro. E por aí vai. Tantos outros bens, eu tenho bens que eu nem posso falar, que eu sei que eles têm, que é deles. Apartamentos para todo quanto é lugar do mundo, do Brasil e do mundo. A missionária Sâmia sabe que ali o nome da rua existe, ó, Aclimação, ela conhece o bairro. Sim, estava perdido. Investiram, são os bestas, viram empresário em cima da... É sim, o Davi Miranda morreu e está lá nesse inventário aí. Davi Martins de Miranda é empresário, não está como pastor, empresário. Ereni, empresária. Filhos, empresário, tudo empresário. Porque com a igreja, que não poderia ser empresa, eles abriram empresas. Com o dinheiro da igreja, eles abriram empresas. A gravadora, a editora, tudo isso é como um empresário. Essa aqui, a agência de viagens e todas as outras coisas que a gente sabe e até não sabe que eles abriram, fizeram. Com o dinheiro do povo, enquanto a partida, o povo ali sofrendo com a maldição do Davi Miranda, se não desse dízimo ia para o inferno, ia ser amaldiçoado. É, meus caros. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei não se esse homem foi para o céu, eu não sei. Com tanta coisa que está aparecendo, eu não sei se ele foi para o céu, não. Eu não sei. Eu vou me pegar com Jesus para eu ir para o céu. Mas eu estou falando a verdade aqui, Deus é testemunho. Agora, com relação a ele, é ele Deus, né? Ele Deus. Até pelo fato dele ter morrido por um trote, já é uma coisa assim também bastante estarrecedora. E morrido sozinho. Morreu na sua casa sozinho, não tinha ninguém com ele ali. A prova de que ele não morava junto com a Ereni. A Ereni morava numa casa, ele morava noutra. Nisso eu me lembro, eu recordo meu avô, e meu avô foi um santo, porque meu avô morreu na cama praticamente com a minha avó. 62 anos de casado mesmo, morando junto. Davi Miranda tinha 50 anos de casado, mas é só na via legal, porque na via de fato já estava morando numa casa, a outra na outra.
Até isso é revelado. E segundo informações que me disseram, isso já acontecia desde o início de 2000, finalzinho da década de 90. E a gente achava que eles eram casados, porque eles falavam no programa Voz da Libertação, estavam juntos ali, aparentemente na própria sede mundial. Uma vez ele chamou a Erenide, minha mulher bonita, não sei o que, não sei o que. É desconfiar. A pessoa que passou a formação me disse isso, eu disse, meu Deus, mas isso aí é mentira. Mas depois eu analisando o fato dele ter sido encontrado morto pelo Davi Filho, que não estava presente, nem ele estava presente, aí passa a ter sentido isso aí, passa a ter sentido. Meus caros, é muita coisa aí, se for revelada, vai abalar a fé de todo mundo vai se suicidar, todo mundo vai se suicidar, jogar da ponta do rio abaixo, vai dar uma psicopatia grande, porque é quase igual uma seita do Jim Jones. É quase a saída do Jim Jones. Todo mundo ali controlado pelo Jim Jones. O Jim Jones tinha que se entregar, não quis se entregar, mandou o povo tomar veneno para morrer, depois ele se matou. E essa seita é a mesma coisa. Todo mundo na função do Davi Miranda, o Davi Miranda é santo, é santo. O dia que revelar que ele não era nada santo, eles morrem tudo na fé, se arrebentam todo. Aliás, tem uma bomba aí para explodir, que eu não sei quando que vai explodir essa bomba, mas se for verdade, vai explodir muito em breve. E aí mesmo vai abater com a fé de todo mundo. Meu Deus, vai tudo para o inferno, vai tudo se desviar, vai tudo ficar perturbado. Meu Deus do céu. Eu estou tranquilo, porque quem me sustenta é Jesus Cristo. Eu fui apegado a Davi Miranda, mas quando eu saí da IPDA, eu fui para estudo de Bíblia. E eu fiquei colocando na minha cabeça, eu aceitei foi a Jesus, não foi a Davi Miranda. Tanto é que eu aceitei Jesus, foi na rua, sem apelo de ninguém, sem nada. Eu aceitei ali, e ali que foi a minha conversão. Então eu não tenho que estar apegado a homem nenhum. Ele era falho, tinha algumas virtudes, tinha, mas também era falho a beça. Então eu não me importo se explodir qualquer bomba aí dele aí, que for revelado uma coisa terrível que está para explodir aí. A jogada é para muito líder universal, assim, foi liberta, comecei a ver. Acho que foi. Cláudio, naquela época ele ganhava muitos CDs, porque naquela época era difícil ter internet. Mas eu estou te explicando, meu querido. Se eles ganhavam muitos CDs, claro que a gravadora ganhava, porque o Davi Miranda era o líder da gravadora. Mas não foi só pela gravadora, foi pela rádio e outras coisas mais. Outra coisa, se fosse aplicar... Essa porcaria de celular aqui tá só com tororó, tororó, tororó. Te perdoe aqui. Então, você vê. Eu já expliquei aí, né? Que é o seguinte, se eles ganharam 90 dos anos 2000, só que não tem como aplicar a eles. Por exemplo, o dito do evangelho morreu pobre. Por que o dito do evangelho não ficou rico? Então quer dizer que era só Débora e Leia que ganhava o dinheiro alto, os outros não ganhavam. Dito do evangelho ficou rico a dupla Deus e Amor, que uma já até é falecido, e processou a IPDA, morreram praticamente pobres. Tantos outros que saíram da IPDA pobres. Porque sabe o que o cantor da Voz da Libertação ganhava, como eu disse? Era de 10 a 15 mil e mais nada. Não ganhava de direito autoral, não ganhava cópia, porque eles assinavam um termo que era só aquele valor ali, não ganhava mais nada. E o restante daquele valor ficava para quem? Para os Miranda. E como eu disse, se vendeu 15 mil cópias, aliás, 1 milhão de cópias, a 15 reais dá 1 milhão e 500. 1 milhão e 500, eles davam só 10 mil. Então, 1 milhão 490 mil ficava para eles. Era essa lógica aí, essa discrepância que se tinha. Tanto é que o Marcelo Silva, aquele cantor primo do Pedro Paulo Gabriel, processou eles na esfera trabalhista e ganhou o direito que ele tinha, tanto pelas tiragens e pelo direito autoral. Ganhou aí, me parece que 500 mil reais. Tinha direito. Porque se a igreja ganhou 3, 4, 5 milhões de reais, que não foi injetado na igreja, foi injetado para os próprios líderes da igreja, por que aquele que trabalhou ali para a empresa não tem o direito de ganhar? Aí fico dizendo que os mercenários eles invertem tudo, e os fãs desses líderes vão atrás disso, eles invertem tudo. O líder disse, tá vendo, estão me processando, aquela dupla está processando nós aqui porque são avarentos, são mercenários. Querem dinheiro da igreja, mas os verdadeiros mercenários são os próprios líderes, e recebem o grande dinheiro e não rateiam com o povo. E no caso do CD, dão um mísero de dinheiro ali. Que nem não é dupla, uns cantores aí estão sofrendo,
porque saíram e processaram a instituição, porque viram que estavam enganados, não recebendo nada, não recebendo o direito que tinham dos próprios CDs, achando que era para a obra, e na realidade não era para a obra, era para os próprios líderes. Agora, porque eles saíram, estão chamando eles de ladrão. Ah, roubaram, ladrão. Só que essa pessoa que chamou eles de ladrão vai ser processada, se já não foi. Porque ela vai ter que comprovar que eles são ladrão. Porque era sempre assim, o cantor que saísse da igreja era ladrão. O pregador que saísse da igreja era ladrão. Agora, vamos ver quem é um ladrão. Por exemplo, tem a fulana aí, tem uma casa de 3 milhões e pouco, avaliada em 3 milhões e pouco. O cantor tem uma casa de 3 milhões e pouco, se ele não tiver, quem que é o ladrão? Quem que desvia o dízimo? Quem que desvia o dízimo? Se um tem uma casa de 3 milhões e o outro não tem, e o outro ainda é combatido. É como o irmão Tenório contou aqui no canal para nós. Uma vez o irmão estava precisando, vivia da fé, não era assalariado e precisou comprar comida para os filhos deles e estava com fome. Pegou 100 reais da igreja, foi taxado de ladrão. Mas ele ia devolver aqueles 100 reais. Foi punido e taxado de ladrão por 100 reais. E eles pegavam muito mais. A prova está aí, que eles ganhavam muito mais. Então era um controle no dinheiro terrível. Agora eles poderiam ter dinheiro. O santo Davi Miranda pregava que ele era para juntar tesouros na terra e ajuntou mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais em bens, móveis e imóveis e tantas outras coisas mais. Então que hipocrisia é essa? Só eles que podem ajuntar, os outros não podem? Só eles que podem receber da obra, os outros não podem? Os outros têm que trabalhar secularmente, porque senão é vadio. E eles não são vadios? Que nunca trabalharam, nunca colocaram uma mão numa enxada, como eu já coloquei uma mão numa enxada, num arado, como eu já trabalhei de servente pedreiro, nunca fizeram isso, como eu já trabalhei passando cola, calçado, de aprendiz de calçado, nunca, eu tenho como comprovar isso aí, né? E vem uns estepô aqui dizer, você fica ganhando dinheiro falando mal dos outros. Eu estou falando a verdade, primeiramente, e segundo, eu tenho como comprovar que eu já trabalhei muito, diferentemente desses daí que você defende, que nunca trabalharam na vida, só souberam pedir dinheiro, a vida deles é só pedir dinheiro. Eles são mais pedintes do que o mendigo. O mendigo pede, não ganha nada. E eles pedem, ganham direto. Ganham direto. Porque em nome de Deus, é o nome da obra, em nome da assistência social, em nome da beneficência, em nome de sei o quê. Tudo em nome. Tem que pedir porque é em nome. Em nome disso ele fica rico. Em nome de Deus ele fica rico. Em nome de beneficência ele fica rico. Em nome disso, em nome daquilo. E você segue contribuindo, dando daquilo que você não pode dar, que era para ajudar o seu parente, o seu familiar, você fica fazendo isso. Você quer dar o dízimo? Vê um familiar seu e dá o dízimo para o seu familiar. Está passando necessidade, ou um vizinho está passando necessidade. Para de ser besta quadrada, de sustentar essas grandes lideranças. Para de ser besta quadrada. Eles que vão doar tudo que eles têm, os bens imóveis deles, vão vender, vão dar os aluguéis deles. Eles não tiram nem um centavo, nem um tostão daquilo que eles ganham. Eles nem um dízimo dão. E você dá, porque eu duvido que eles dessem o dízimo da herança que ganharam aí, por exemplo, de 12 milhões, que daria 1 milhão e quase 1,5 milhão, 1 milhão e 200. Eu tenho que ficar indignado com essa safadeza toda. E isso acontece em todas as igrejas. Eles são os reis, têm que estar ganhando dinheiro, os outros têm que estar trabalhando para eles para dar dinheiro, mas o Evangelho não propõe isso. Biblicamente está tudo errado. O primeiro missionário, o mais santo, esse não é ironia não, é santo mesmo, é o santo de Deus, ainda que tinha muita falha, porque no passado perseguiu os cristãos. O apóstolo Paulo, o primeiro missionário na face da terra, o apóstolo Paulo, não vivia de dinheiro do povo, trabalhava como confeccionador de tendas e vivia de aluguel. Mesmo assim, pregou o evangelho para quase todos os cantos da terra naquela época, para todos os países naquela época. Viajando, sofrendo perseguições, náufragos, açoites, sendo mordido por cobra. Eu creio que ele só pegava do dinheiro quando realmente precisava. Irmãos, eu não tenho nada, então pague lá a viagem para mim, isso eu não sou contra. Ou quando ele queria comer, e aí os irmãos davam para ele. Claro que o obreiro é digno do seu salário, só que o salário do obreiro é um salário básico, não é para ele estar ostentando. Não é para ele estar ostentando, é um salário básico. Não é para ele ter uma vida de luxo, é só para ele se manter na terra.
Agora, o apóstolo Paulo, o primeiro missionário, o primeiro líder, deu exemplo. E ele que era um missionário de gentios. Aí surge, com base em Paulo, vários missionários na face da terra. Alguns muito sinceros, muito honestos, é verdade. Outros ficando ricos com a mensagem de Paulo. Paulo já previu isso mesmo, né? O importante é que o evangelho fosse pregado, mesmo que fosse por conta de avareza dos mercenários. Mas eles ganham dinheiro falando dos outros, falando do apóstolo Paulo, falando do apóstolo Pedro, falando de Salomão, de Davi. Mas aí pode falar, porque é bíblico, é domínio público. Mas falar das inverdades deles não pode falar. A que ponto nós chegamos? O evangelho está muito deturpado. Essa instituição, tantas outras por aí, está muito aquém, muito longe do verdadeiro Deus, do verdadeiro evangelho, da essência da igreja primitiva. Está muito longe. Estou fazendo a comparação, porque na igreja primitiva não tinha ninguém que ficasse sem passar fome, sem o que comer, sem o que vestir. Todos tinham. Por exemplo, se existisse venda de CD na igreja primitiva, era certinho para cada um, 10 mil para cá, 10 mil, inclusive por líder. Se Paulo tivesse filho, era 10 mil para os filhos de Paulo, e não os filhos de Paulo, porque ele era o primeiro missionário, ia ter ali 1 milhão, enquanto a partir dos outros iam ter só 10. O rateio era igualitário para todos. A ajuda é igualitária para todos. Não existia diferença, até porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas nesse mundo religioso que nós temos percebido, é um culto terrível ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro, da avareza. Enquanto que eles exploram os pobres oprimidos cada vez mais pobres e oprimidos, porque é bom ter os oprimidos, porque no capitalismo é o seguinte, tendo os oprimidos e pobres, se lucra 2, 3, 4 vezes. Se lucra porque eu posso pedir para ajudar os pobres, e desse dinheiro que eu recebo, eu posso tirar ali apenas 20% para ajudar os pobres. Então, eu lucrei com o pobre oprimido. Também lucro com o pobre oprimido, dizendo para ele que ele é obrigado a dar o dízimo, a oferta, porque senão ele vai para o inferno, vai ser amaldiçoado. Já é o segundo lucro que eu tenho. O terceiro lucro que eu tenho com o pobre oprimido e ignorante é que ele vai trabalhar de graça para mim também. Então é o terceiro lucro, ele tem que ser voluntariado, mas eu não sou voluntariado. Eu não trabalho como voluntário, só o pobre, oprimido e ignorante. Então eu usei 3 vezes aqui nesse exemplo o pobre oprimido para lucrar 3 vezes. Lucrar pedindo dinheiro para outros para ajudar o pobre oprimido, lucrar amaldiçoando o pobre oprimido, dizendo que se não dá o dízimo vai para o inferno, e lucrar para que o pobre oprimido trabalhe para mim de graça, porque aí essa é a vontade de Deus. Olha o que essa religião do inferno faz. E comento isso agora em todos os âmbitos denominacionais. Um comentário para todas as denominações. Evangélicas e até católicas, porque a católica nós temos aí o padre, santo padre Robson, que desviou milhões e milhões aí do dinheiro dos pobres também, que era para ajudar lá a criação da basílica e também para ajudar os demais pobres. Essa é a faixa da religião que vocês não sabem. Uma vez chamei o obreiro na rua e disse que olha a placa, o amor já está na placa. É, exatamente. Sim, o cancioneiro tão pobre também. O cancioneiro tão pobre, irmão Rita, é verdade. Agora o pessoal fica falando, a Débora acabou com o ministério. Não foi a Débora não, foi o próprio Davi Miranda que acabou com tudo. Veio o dinheiro e cresceu o olho. Sim, Cláudio, exatamente o que está falando aí, é verdade. Sim, Regina. Ele não fosse dizimista, não tomava ceia, sofreu, e se não desse o dízimo, também não podia, tá certo, é dizimista. Mas também tinha um voto da ceia, se não desse o voto da ceia, também não tomava ceia. Isso tudo eu peguei essa época. Sim, Cláudio, exatamente, controle, né? Tinha que comprar os CDs dos santos. Depois ainda tinha aquela lavagem cerebral que não poderia comprar CDs de outras denominações, que era pecado, playback de outras denominações. Tudo para comprar ali, para ganhar ali da voz da libertação. E a gente achando na época, eu também era iludido nisso, que era por conta da santificação, porque a cantora Débora era mais santa, que a outra lá era mais santa, mas nada, não tem nada de santo. Era só para comprar ali, para ganhar ali da voz da libertação, a maneira de controle social. E também pregava para não comprar
daqueles camelôs que ficavam ali próximo da sede mundial, que era, inclusive o Lorival dizia, né? É o vacilão que compra o piratão. Não pode comprar pirata. Pirataria é crime. É crime, sim. Mas era só para comprar na Voz da Libertação. Sim, ela foi fechada e abriram outro nome, é verdade. Sim, para eles não dar o direito deles. Sim, foram cantar no outro IPDA, foram cantar no banco. Sim, essa coisa do Pedro Paulo aí, acho que foi até em Santa Catarina, né? Seu mendigo pede para comer, mas eles pedem para os seus deleites sustentar seu luxo. Verdade. Sim, é para dar o dízimo, se for para dar, dê para quem está necessitado. Mas você está certa, Clarete Oliveira. Se você puder ajudar o necessitado, já está dando o dízimo. Eu já fiz propósito com Deus. Só que eu não preciso aqui dizer. E se eu tiver que ajudar, eu vou ajudar sim. Mas é ajudar pessoas necessitadas que eu conheço. E não picaretas. Jesus mandou orar no quarto e não ir para a igreja. Jesus disse que 2 pessoas juntas em nome dele já estariam congregando, claro. Mas querem juntar para idolatrar o homem. Exatamente. Vinha um profeta, a Gabriela está falando a verdade, vinha um profeta para nós votar, se não votar, ia passar, colocava medo, ia passar fome, porque era a igreja certa, porque aqui tinha vinha com aquela revelação, aqui tem uma irmã que está duvidosa, e que Deus diz não para você. Quer dizer, para você continuar naquele fanatismo, naquela alienação e não se emancipar. Já está um fã em provas materiais, que provas materiais? Que eles têm riqueza? Tem, tá aí no Google aí a riqueza deles. Sim, o senhor do Márcio está passando necessidade. Sede de Terezinha, um jovem ficou doente da coluna, fiquei indignado, perguntei por qual motivo a igreja não paga o tratamento dele que tinha. Exatamente. Sim, Nilson, é isso que a minha vontade é que pessoas que estão lá dentro da IPDA falem a verdade. Um que poderia falar a verdade era o próprio Davizinho. Mas aqueles que saem também, que têm informações, também são de bom uso. Pastor Flávio, aquele que prega contra o homossexualismo, estão tudo junto. Na realidade, o Flávio vai estar junto lá porque o Júlio tem um canal grande, né? Talvez seja por isso. Enfim, na realidade, eles já fizeram parceria aí, né? Uma vez o Júlio pediu dinheiro para... Caiu aqui a internet. A minha internet aqui é muito ruim. Quanto cai? Tinha exagero, né? Sim, Davi Miranda se perdeu na administração do dinheiro. Claro, ficou louco com tanto dinheiro. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. JC não podia pregar, mas está pregando. Segundo a denúncia, né? Isso aí que o Giovanni está falando. Adultério, homossexualismo, enfim. Mas sabe o que acontece? Eles não estão nem aí. É que nem eu disse, tem uma bomba aí para ser revelada. Se for verdade e for revelada, vocês vão ficar de cabelo em pé. Que essa pessoa também nunca foi punida, nunca foi disciplinada. E continua a vida toda pregando, mesmo estando nessa falha. E tem alguns que ainda pregam até hoje, em erros. Sim, como podemos ter transparência nessa instituição? Onde podemos examinar quem é o dono das igrejas estaduais? Quais sites ou governos? Olha, você pode procurar Consulta Sócio, é um site. Pode jogar o nome do seu líder completo no Google e colocar empresas, CNPJ. Escreve assim, Davi Martins Miranda, CNPJ, por exemplo. Ou Marco Feliciano, CNPJ. Aí o Google vai trazer os próprios sites que tem lá, os CNPJ deles, que hoje tudo é público, tem uma lei que, graças a essa bendita lei, que tudo é revelado, que não é crime, essa lei, ela confere, ela garante que empresas podem ser reveladas, CNPJ e tudo. No cartório você consegue também alguma coisa, no cartório, para conhecer, tem o cartório de tabelionato de notas e tem o cartório de registro de bens. No registro de bens você encontra, faça uma pesquisa, vai lá no cartório de São Paulo, por exemplo, e eu quero aqui, só que você vai pagar as taxas lá para ter, né? Mas eu quero aqui uma busca de todos os bens do Davi Miranda. O cartório vai te dar. É obrigado a dar, é público. Eu quero todos os bens da Débora Miranda e de Lorival Miranda, vai dar. Eu quero todos os bens
da Leia, não sei se ela tem em São Paulo, deve ter também, mas no Rio de Janeiro, o cartório vai te dar. Então, o cartório de registro de imóveis e o tabelionato de notas, que é onde eles fazem geralmente os próprios contratos de venda, de locação, de permuta e tantas outras coisas, também vai mostrar alguma coisa. Ok? Então, são esses sites e os cartórios. Cartório de registro de imóveis e o cartório de tabelionato de notas. Ainda existe o outro cartório que é de registro de pessoas naturais, que ali você vai saber quem é casado com quem se tiver legalmente, né? Se tiver registrado na lei. Tem um ordem de consulta sócio, né? Eles vão ter que processar, mas eles nunca vão ganhar do contra consulta sócio, porque não só o consulta sócio, tem vários sites agora, estava vendo, tem mais de 10. Eles não vão ganhar porque tem a lei que respalda mostrar tudo. Inclusive perderam, que eles não queriam que fosse revelado o inventário do Davi Miranda, pediram segredo de justiça e não ganharam segredo de justiça. Entendi, Cláudio, entendi essa do Júlio César aí. Pois é. Os fãs sustentam, né? Quer aqui vir aqui agora já? Quer vir aqui agora já? Tá. O que estava falando aí é a minha mãe. Tá, eu vou encerrar, meus caros. Passou aí atrás aí. Tem certos comentários que é verdade, mas a gente deve estar atento. Exatamente. Na realidade, tem muitas confusão aqui, né? Eu vou falar algumas coisas aqui. Por exemplo, tem gente lá me xingando a beça naquele vídeo que coloquei, a Leia Miranda tá maquiada. Aí estão dizendo que eu fiz aquela montagem. Não fui eu que fiz aquela montagem. Quem fez aquela montagem, eu digo até no vídeo. As pessoas não veem o vídeo, não escutam o que eu digo. E vão só pela imagem ou pelo título e ficam falando. Me dá nojo desse tipo de pessoa. Porque não vê o que eu digo. Ali é uma brincadeira que a própria filha dela, a Sara, fez, dizendo, vamos para uma festa, a minha mãe está preparada, maquiada, tá? Então foi uma montagem que a filha dela fez, não fui eu que fiz, e está no Facebook público da Sara Oliveira Miranda, Sora, tá? E depois eu faço um comentário referente a ela estar melhorando com relação ao seu luto, feliz, quer dizer, voltando à felicidade, comendo brigadeiro e outras coisas mais. Então as pessoas não veem o vídeo e ficam dizendo que eu sou mentiroso por conta daquilo. Que eu sou perseguidor por conta daquilo. A imagem é para chamar atenção, mas você tem que ver o vídeo, o que está sendo dito. Porque o que está sendo dito no vídeo é verdadeiro. Tem a comprovação ali. Então é muita crítica por conta disso aí. E outras coisas que eu falo, que eu não digo o nome, eu não posso falar o nome. E muitas das vezes não tem nem nada a ver com IPDA, com Davi Miranda, com o filho da Miranda, tem nada a ver. As pessoas ficam dizendo lá nos comentários, não posso fazer nada. Por exemplo, eu fiz 3 vídeos com base no livro do Dr. Tenório. O Dr. Tenório não revela no livro, eu também não vou revelar, porque eu não sei. Até confesso que perguntei para ele me revelar sobre, ele não me revelou. Então, eu vou só ler. Só que ele me disse que aquele caso ali é verdadeiro. Só que ele não pode dizer o nome, eu não sei. Então eu disse ali, teve gente que pensou que era gente da IPDA. Eu não sei se era da IPDA. Eu não sei. Pode ser, pode não ser. Então eu coloco um pseudônimo, porque eu não sei. Agora o fato em si é verdade. E outras coisas que são fortes que eu não posso falar, exatamente por quê? Ou eu não tenho prova 100%, ou mesmo eu tendo prova, eu tenho que ter cautela. Porque mesmo você tendo provas, você pode ser processado. Como eu fui processado, mesmo tendo provas, mesmo mostrando ali que A com mais B dá aquilo ali. Entendem? Então vocês têm que saber disso aí. Sim, eu já falei da gráfica aqui, eles ganham dinheiro com a gráfica. Não, você está Deus proverá, você está redondamente enganado ao dizer que Davi Miranda não sabia de nada. Tudo que acontecia na Santa, o Davi Miranda assinava e sabia e estava a par. Vocês sempre querem defender o Davi Miranda, é brincadeira. Então vão dizer que ele não tinha 7 carros na garagem, conforme mostra o inventário, vão dizer que ele não tinha aqueles patrimônios todos de mais de 100 milhões. É da pena do fanatismo de vocês, não adianta, a realidade é o contrário daquilo que vocês pensam, idealizam. A realidade é outra. Davi Miranda via com seus próprios olhos a Débora pintando o cabelo, nunca disciplinou a Débora. Sabe por quê?
Por que ele ia disciplinar a Débora? Para dar um escândalo maior? Quando ele disciplinou a Leia, o que a Leia saiu junto com o Sérgio Sora falando? Que ele agredia a Ireni. Então, se ele expulsa a Débora ia revelar algum podre dele. Aí ele não expulsou a Débora. Ele não puniu a Débora, e nem vai punir, nem ia punir. Inclusive, ele disse numa pregação, não, tem gente aí querendo o mal da minha filha Débora, e mandando fax, mandando e-mail contra a minha filha, são invejosos, estão com raiva da minha filha, Deus usou ela, tem usado ela para administrar a obra, ela é uma benção. Ele não ia ser contra a Santa Débora. Que a Santa Débora, se fosse punida, ela e Lorival, eles iam colocar todas as verdades, eles iam dizer, tu acha que eles não iam dizer? Eles iam estar na razão deles incomodados e dizer a verdade. Eles só não disseram porque não foram punidos. E porque eles sabiam que era bom manter o silêncio, porque depois vinha a herança para eles. Agora Deus vai cobrar deles, né? Eles estão aí acobertando coisa equivocada. 6 milhões, aliás, ali 7 carros na garagem, depois 6 imóveis que poderiam ser 6 milhões, mas eu não sei se você entendeu, eu disse 100 milhões, não é 6 milhões. Às vezes eu falo muito rápido, é 100 milhões no 100 né? Milhões no inventário, não é só 6 não. E há quem diga que era muito mais porque ele tinha bens fora do país. Ali era só os bens do Brasil. E provavelmente deve ter bens fora do país, porque as igrejas estão fora do país. Quantos países que tem PDA por aí? O Claudemir falou a verdade aqui, ó. Na verdade, eu fazia parte desse ministério numa reunião com todos os obreiros. O missionário disse que nada era decidido antes de passar por ele. Aí ele provava ou não. Sim, o ser humano pode falhar. Eles são blindados, né? É verdade. Comparado aí de Macedo e outros, eles são pequenos, né? Aparentemente são pequenos, mas há quem diga que eles são muito maiores do que de Macedo e Silas Malafaia. Então tá aí, meus caros, da onde que vem o dinheiro deles? Assim como o povo tem interesse em saber, né? Da onde que vem o dinheiro do padre, do pastor, ele vem disso aí. Vem da prebenda que eles ganham, né? No salário, fora isso, o salário que eles ganhavam, por ser pregador, cantor. Vem também das rádios, das empresas que eles construíram com o dinheiro todo que eles ganhavam, vem das igrejas que eles alugavam e vem também da gravadora, de gráfico, enfim, tudo um pouco. Sim, só aquele templo da glória de Deus, se eles vender aquele templo, eles estão cheios de dinheiro. Aquele templo, sabe quanto está avaliado? No mínimo, em 5, 6 bilhões de reais. Aquele templo. Porque ele custou quase R$500 milhão, considerando a compra do terreno e a própria confecção do templo. Só aquele templo da sede mundial já estão ricos, poxa, pensar, vocês têm quase 5 bilhões ali. Eles podem vender, eles podem alugar, se eles acabar com a igreja, podem vender, eles podem alugar, eles podem fazer o que bem entender. Está no estatuto deles, no passado estava, mas vai saber se não mudaram, que se um dia a Igreja Deus Amor deixar de existir, todo o patrimônio da Deus Amor vai para a Fundação Reviver. Mas vai para a Fundação Reviver em que sentido? Enfim, meus caros, essa é a realidade das igrejas evangélicas. Eles ganham dinheiro de tudo quanto é forma que dê para ganhar dinheiro. É com livro, é com CD, com DVD, é com rádio, é com igreja, é com gráfica, é com gravadora e por aí vai. Sim, nenhum dos netos e propriamente... Nem os netos, nem os filhos, se quiser trabalhar, não precisa mais trabalhar. É isso que eu não entendo às vezes. Eles, por exemplo, poderiam largar a igreja para os outros. Eles controlando. Você vai funcionário da igreja, você vai ser até o líder da igreja, aí vai ser o presidente, só que nós temos direito a tanto. E se você fizer coisa contrária que a gente pensa aqui, você vai ser tirado como presidente. Eu não duvido que no futuro eles façam isso. Aí vão curtir a vida deles, só maravilha, e não precisa estar ali dentro da igreja. Eu nem sei porque que eles ainda não fizeram isso. Tipo Débora, Leia, os filhos e netos, não sei por que não fizeram isso. Mas eles querem estar ali para aparentar que eles são santos. Né? Como se tivesse na condição de hipocrisia deles, eu ia fazer isso, eu ia largar tudo de vez, assim como fez o Daniel, né? O Daniel fez isso, foi o único que fez. Largou lá, ele tem o nome dele nas rádios, tem o nome dele em empresa, em tudo, não está nem aí, está vivendo a vida dele. O Davi
As pessoas são tão... Eu tenho pena. O Davi está fora da IPDA, mas ele tem 14 rádios da IPDA no nome dele. E ele ganha ali, aquelas 14 rádios. Mesmo fora com o próprio ministério dele. Davi Filho. É outro também, não sei porque foi abrir outra igreja. Fosse eu, ele já saía, largava tudo e ia viver a vida. É uma empresa mesmo. Pois é. E quando eu saí da IPDA também me chamaram de tudo quanto é palavrão, só porque eu estava usando short. O Davizinho apareceu usando bermuda e short e não foi nem disciplinado. Isso foi minha indignação quando eu fiz aquele vídeo lá falando sobre isso, a hipocrisia. Sim, a diferença é que Edir Macedo esconde mais, bebe o uísque, prega contra o aborto e não nega isso a ninguém. Não esconde mais nada, o Edir Macedo não esconde mais nada, é verdade. Ele sabe dominar o gado. Sim. E eles não querem revelar porque sabe que vai dar muito escândalo, que tem aqueles fanáticos doidos, né? Sempre que a gente fala aqui, vem um fã, ai de quem vem os escândalos. Sim, ai de quem vem os escândalos, as pessoas que cometem o escândalo, e não eu que estou aqui comentando os escândalos desses escandalosos. Então tá aí a live sobre a verdade, você quer acreditar nisso, acredita. Quando você morrer, aí você vai ver que eu estava falando a verdade, tá bom? Abraço e até a próxima. Uma imagem vale multidões de palavras. Olha a cara da santa, da pudica, da santíssima, do amor. A pessoa ainda tem a coragem de colocar nas redes sociais o seguinte: olha o tamanho da exaltação, da vanglória, da soberba. Essa é minha cara de amor ao próximo. Enquanto que eu estiver com essa cara, eu estarei amando as almas. Almas que dão lucro, almas que dão dinheiro, porque se as almas não derem lucro ou dinheiro, são desprezíveis, são miseráveis, não são dignas da minha compaixão, da minha piedade. A santa é tão santa que foi ao santo processo para processar. Olha o santo amor da santa. Mas você realmente... Olha, me falta adjetivo aqui. Me falta aqui palavras para dizer o quanto você é santa, minha querida. É tão santa, mas é tão santa que os santos da Igreja Católica ficam por escabelo dos vossos pés. Ficam como um banquinho dos vossos pés. O nível da tua santidade é absurdo, é extremo. É uma santidade digna. Você merece tudo mesmo, porque você é beata, você é canonizada pelo Deus Mamon. Pelo Deus Mamon você é santa, santíssima. Você ama as almas, claro que você ama. As almas que dão lucro. E as almas que não dão lucro, se vire. Não vou fazer nada que o lobo devore. Certa feita eu fiz um comentário, há muito tempo atrás, que diz o seguinte: o dinheiro beatifica o homem. Então tá aí. Você já é santa porque você tem dinheiro. As mansões que você tem na Barra da Tijuca, santa, já lhe qualificam como uma santíssima pessoa. Claro. Já lhe qualifico como uma grande pessoa. Você já recebeu a unção, sim, a unção do Deus Mamon. Você realmente é ungida. Por isso que os teus fãs vêm aqui e dizem assim: não mexeis com os ungidos. Sim, claro. Uns ungidos à água benta. Ou ungidos ao mar de dólares, euros ou reais do Deus Mamon. Tá aí a lógica. Não vou falar mais de ti não. Tchau, santa. Tá bom assim, tu és santa mesmo. Todo mundo acredita que tu és santa. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, curta no inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.